Pronto. Agora sim. A gente está gravando para depois deixar esse encontro disponível no YouTube para que outras pessoas possam ver e vocês também possam consultar aí futuramente para poder recuperar esse papo, se precisarem ver novamente, enfim. Vocês também podem ficar de olho nas nossas redes, que a gente vai publicar muitas coisas do que a gente está conversando lá também. A Ariane é jornalista indígena, ela vai se apresentar depois. E é isso, então convido vocês a acessarem tanto o nosso site quanto o nosso link da benfeitoria, espalhem por aí, porque é muito importante para a gente também esse apoio em forma de dinheiro, além desse apoio da rede, já que vocês estão aqui e a presença é muito importante para nós. Vamos iniciar, então, redação aberta. Convido a Alicia. Alicia, vou compartilhar a sua apresentação, estou com ela aqui já. Acho que vai ser um papo muito importante, muito massa, assim, principalmente para a galera de jornalismo no território. A gente vai ter uma atividade, uma conversa, na verdade, uma roda de conversa, bem como disse Camila, uma roda de conversa para falar das pautas de jornalismo no território. A galera está nesse momento de discutir as suas pautas. Opa, perdão aí. A galera está no momento de discutir as suas pautas. Então, a gente vai ter esse momento de roda de conversa também para saber dessas produções, dessa distribuição. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar esse papo. Vocês me falem se vocês estão vendo, tá? Eu vou compartilhar agora. Vocês estão vendo? Dá um joinha aí que... Pronto. Alicia, fique à vontade, querida. Oi, gente, bom dia. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, porque eu tô sem fone. Eu não sei se minha voz está boa. Tô ouvindo bem. Tudo certo. Então, começando, né? Bom dia, primeiro. Muito bom estar aqui. Eu já tive a oportunidade de participar como ouvinte, né, do Redação Aberta, então é muito bom estar como convidado e também depois desse processo que foi a formação de jornalismo e território que eu pude participar. E é sempre bom estar em contato com outros jornalistas aqui da região norte e ouvir outras pessoas também, não só jornalistas, mas pessoas que moram em comunidades, que moram aqui em Manaus. Como a Isa falou, eu sou jornalista da Amazônia Real, eu integro a equipe desde 2019, também passei pelo projeto Comprova, né, ali sobre checagem de notícias. Eu moro aqui em Manaus, vai fazer 5 anos, mas eu sou natural de Belém. E eu entrei na Amazônia Real depois de passar ali por uma formação também sobre jornalismo ambiental, com foco nas mudanças climáticas. Foi uma parceria com a Climate Track, que é uma organização também sobre mudanças climáticas. Então, desde então eu venho tentado, né, focar assim, meu trabalho tanto na Amazônia como na crise climática, mas também a questão de gênero, porque acho sempre muito importante também de pautar outros temas e até mesmo fazer essa relação. Pode passar, Isa. Bom, né, primeiro, eu trouxe esse slide mais para mostrar alguns trabalhos que eu já fiz. Eu comecei no jornalismo ambiental, não assim, automaticamente no jornalismo. Na faculdade surgiu esse interesse em falar sobre mudanças climáticas, sobre a Amazônia, mas a gente sabe que não é um tema tão abordado, né? A faculdade é muito uma coisa técnica, muito mais teoria, né? Não tão assim focado nesses assuntos específicos. Então, ainda na faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer uma organização e eu me voluntariei para essa organização, que no caso, na época, ainda existe a Engajamundo, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma organização nacional. Então, como tinha um núcleo bastante ativo aqui em Manaus, eu comecei a fazer parte e como a pauta também principal era a questão da Amazônia, eu comecei a me interessar bastante sobre o assunto e tentei começar a ver como eu poderia trabalhar com aquilo, né? Já que eu estava naquele momento na faculdade de jornalismo, então eu comecei a pensar em relacionar os dois, porque eu gostava, né? Gosto do ativismo, mas eu achei que naquele momento era muito importante a gente também falar sobre aquilo, né? A gente via ali no ativismo, mas ficava uma coisa muito nossa.
Então, eu comecei a tentar levar isso para o jornalismo. Foi quando, num período também de finalização de curso, eu consegui fazer o meu TCC sobre isso, meu trabalho de conclusão de curso. Essas matérias que estão aí foram algumas das primeiras que eu fiz para a Amazônia Real, relacionado ao meio ambiente. Eu gosto também de pautar muito a causa animal, eu acho que tem muito tema sobre o assunto, e a gente sabe que aqui no Amazonas, na região norte também, tem esse problema muito grande, né, de animais entrando na cidade, de animais ser normal encontrar animais silvestres, né, na cidade, e a gente não sabe muito bem como agir em relação a isso. Essa matéria, por exemplo, do Centro de Triagem de Animais Silvestres de Manaus está lotado, foi uma matéria que eu fiz falando sobre essa entrada, né, dos animais na cidade. Às vezes a gente acha que é algo normal, então eu achei que foi muito importante falar de que não é normal a gente encontrar ali pássaros que talvez não deviam estar na cidade, até mesmo cobras, né, aqui em Manaus, que é muito, muito comum. Então, essa da abelha e os gafanhotos foi sobre as queimadas também. Eu tento escrever anualmente sobre essa pauta, mas é muito difícil porque os dados da queimada são difíceis, né? Então, quando a gente se relaciona com os animais, é algo totalmente escasso, assim. Não tem dados, muitos não sabem quantos animais morreram, não sabem as espécies dos animais, e isso afeta muito a flora, né, e a fauna. Então, é algo que eu gosto de acompanhar, mas que infelizmente não tem tanta acessibilidade assim para conseguir reportar esse conteúdo. Pode passar, Isa. E falando do meu trabalho de conclusão de curso, que eu acho que é muito importante passar esse ano pesquisando sobre o assunto, que o tema foi as coberturas jornalísticas sobre as mudanças climáticas do ponto de vista das mídias local e nacional. Eu trouxe alguns pontos que eu acho muito fundamental quando a gente fala de cobertura de crise climática, cobertura de jornalismo local, trabalhar alguns pontos, né? Esses que estão na tela foi o que eu consegui concluir no meu trabalho, que foi uma comparação ali das matérias da Folha de São Paulo e da Amazônia Real, né, do ponto de vista nacional e local. E acho que eu mais percebi, analisando, assim, foram diversas matérias que eu consegui analisar, foi essa questão dos pesquisadores de população atingida, né? Quando a gente fala de crise climática, é muito importante a gente falar sobre essa valorização das narrativas. A gente sabe que a gente se baseia muito, né, assim, alguns portais, alguns sites se baseiam muito em cientistas, em relatórios. Por exemplo, saiu agora o relatório do IPCC, do painel de clima das Nações Unidas, eu acho, eu sempre esqueço a sigla, mas é, é muito fácil, assim, você pegar aquele conteúdo ali e transformar numa matéria. E ouvir ali um pesquisador, um cientista. É fundamental a gente ouvir essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, fica uma coisa meio longe da gente quando a gente trabalha com esses relatórios, com esses dados. Então, por isso que eu sempre faço essa comparação, porque você pode, sim, ouvir um pesquisador, até mesmo para você entender o que aquilo está sendo falado. Às vezes a gente é meio, principalmente quando eu falo de jornalismo, né? Assim, não, eu vou escrever isso aqui, mas talvez eu não esteja entendendo, mas outra pessoa vai ler e vai entender. Não, primeiro a gente tem que pensar, eu tenho que entender o que esses dados querem me dizer, o que esse relatório está querendo me falar, para a pessoa que lê poder entender. Então, quando a gente fala sobre isso, é muito importante a gente ouvir um pesquisador para ter esse parecer e ter essa consciência de pedir uma explicação mesmo, o que aquele dado quer dizer, o que essa previsão significa, mas, ao mesmo tempo, é muito importante a gente ouvir pessoas que podem estar sendo atingidas com aquilo, né? Às vezes a gente vê um dado e fala, mas isso aqui vai acontecer daqui a 20 anos, vai acontecer daqui a 10 anos, eu acho que não é relevante, talvez, falar sobre isso. Mas aí você entra em contato com uma pessoa numa comunidade e a pessoa fala, não, mas isso já está acontecendo aqui. É muito normal a gente ver isso. Às vezes, problemas que parecem que estão muito longe já está acontecendo em comunidades e às vezes a gente não está percebendo, né? Como a gente não tem esse poder de estar em todo lugar. É sempre muito bom ouvir essas pessoas que estão nessas comunidades para ter esse embasamento, né? E quando a gente fala sobre essa relação também de ter esse cuidado de ouvir não só pesquisadores, mas de ouvir também pessoas que podem estar sendo afetadas por esse problema, é bom também a gente pensar
em que linguagem a gente vai transformar, que linguagens que, quando a gente fala de mudanças climáticas, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe o que significa, mas não, às vezes a pessoa entende, mas não sabe muito bem como aquilo vai afetar ela, ou ela sabe de outra forma, ela conhece como aquecimento global, ela conhece como crise climática, não só sobre mudanças climáticas, né, que é um termo muito mais abrangente, e é muito bom ter essa observação também de que, às vezes, de algo que parece muito simples para você não é simples para outra pessoa. E até mesmo poder colocar ali uma frase bem resumidinha do que seria mudança climática, já alterações causadas por ocorrência humana, mas que às vezes é chato quando a gente escreve muito sobre crise climática, sempre bater na mesma tecla de que, mas eu já falei isso na última matéria, mas eu já falei sobre isso. Mas é importante, porque às vezes a outra matéria que você escreveu não vai chegar nessa pessoa específica. Então, é muito importante ter esse cuidado também com a linguagem acessível, com uma linguagem que faça sentido para o seu texto. Não estou falando também de colocar ali palavras talvez mais coloquiais ou palavras mais simples, mas ter pelo menos um contexto ali, né? Acho que quando a gente fala de mudanças climáticas, além de ter essa preocupação com a linguagem acessível, é muito importante também ter esse contexto das histórias relacionadas ali, de que tá tendo um deslizamento, mas colocar esse contexto ali de por que está acontecendo esse deslizamento. Acho que quando a gente fala em linguagem é muito relacionado a isso. E esse último ponto que foi que muitos pesquisadores falam também, e eu tento retratar muito isso nas minhas matérias, é a diferença de jornalismo ambiental e jornalismo sobre meio ambiente. Pode passar, Isa. Eu trouxe um exemplo dessas duas matérias, assim, porque eu já tinha o print e faz muito sentido quando a gente fala sobre isso. Essa matéria, por exemplo, diz que a chuva causou alagamentos. A gente sabe que não é isso que acontece. Então, quando a gente fala sobre assuntos relacionados à crise climática, acho que é muito importante a gente tentar trazer esse contexto para as pessoas, mesmo se for uma matéria, por exemplo, aí foi uma matéria pontual, choveu, causou alagamento, mas que tal colocar um parágrafozinho somando, né, dizendo por que esse alagamento aconteceu, que a chuva não causou talvez disso, né? É comum realmente, né, esses desastres, mas a gente sabe que quando se relaciona com pessoas, né, não são apenas desastres ali naturais, né, entre aspas, não é algo causado pela natureza, mas sim talvez ali uma ausência, né, de uma política pública, uma ausência de um problema de escorreamento de água. Então, é muito importante, às vezes é chato, né, ter esse cuidado maior na matéria, prestar mais atenção em relação a isso, mas no fim do texto vai fazer muito mais sentido para a pessoa que lê entender por que aquilo está acontecendo. Pode passar, Isa. Aí, quando a gente fala de emergência climática, a gente sabe que hoje muita gente está falando sobre emergência climática, né? Isso não é ruim, é muito bom porque são conteúdos muito diferentes, texto, vídeo. Então, além de, como eu estava falando, né? Além desses dados de previsões futuras, é bom usar esses espaços para ouvir as pessoas. Eu acho que a base fundamental para a gente é entender da base que isso está acontecendo, né? Além disso também perceber que não é só relacionado ao clima, não é só relacionado à chuva forte, a sol quente, mas quando a gente fala de mudança climática, a gente fala também sobre como vai afetar a alimentação. Eu até pontuei aí também, mas em relação também à injustiça climática, é muito fundamental a gente ter essa visão de que várias pessoas vão ser afetadas de maneira diferente e pensar nesses casos especificamente, não tentar generalizar. A gente, quem está na cidade, sofre de uma maneira diferente de quem está na comunidade. Quem está na comunidade vai ali perder, talvez, a sua alimentação mais natural, o peixe que ela vai buscar no rio, talvez possa estar sumindo, ou alguma fruta que ela comia também não está conseguindo plantar por conta das alterações climáticas. E quem está na cidade já pode estar percebendo de outra maneira, né? A conta de luz que está mais cara, a alimentação que também está mais cara, e não consegue mais comprar como comprava antes.
Então, quando a gente pensa nesses pontos específicos, a gente vê que surge muito mais pautas do que parece, né? Do que ali se a gente ficar se baseando só no relatório do clima, se ficar se baseando só em artigos científicos. São histórias que realmente estão acontecendo. E, bom, como está pontuado aí, nunca é demais falar sobre crise climática. É algo que realmente, se você for ver, pontos que estão ocorrendo, que outras mídias também estão falando, dá a impressão de que, não vou falar sobre isso porque está todo mundo falando. Mas talvez do local que você está, você tem uma visão muito diferente sobre esse assunto, você tem uma fonte totalmente diferente. Então, quando a gente fala também sobre jornalismo local e sobre como pautar isso, como pautar essas questões, é importante não pensar que jornalismo local, mas quer dizer que eu estou fazendo aqui, vai ficar aqui. Não, o jornalismo local é você, no seu lugar, conseguir olhar o que outras pessoas talvez não estejam conseguindo. É você conseguir olhar para o seu bairro e ver que tem um problema ali que talvez outras pessoas não estejam percebendo. Um exemplo que eu sempre penso assim por exemplo, eu estou aqui em Manaus, e começa a ter problema na plantação da banana, mas outros lugares não estão reportando isso. Mas você, como mora aqui em Manaus, que a gente sabe que as pessoas aqui consomem muita banana, sabe que isso é um problema, né? Que isso é grave, não ter a acessibilidade ali, né, de comprar uma banana todo dia. Então, é muito importante a gente observar esses pontos e ver do lugar que a gente está e como eu posso transformar essa problemática numa reportagem, de como é tão relevante ouvir essas pessoas que estão passando por isso mais de perto, na base, pessoas da periferia, pessoas de baixa renda, pessoas de comunidades tradicionais. É um respeito à história, né? À narrativa. E sim, você pode ouvir pesquisadores, você pode ouvir outras pessoas, mas é sempre muito importante trazer essa questão, essas histórias, né? Assim, além de dados, mas demonstrar isso com histórias de pessoas que realmente estão passando por aquilo. Pode passar, Isa. Eu trouxe, acho que outras matérias que eu coloquei também, muitas que eu tento fazer essa ligação de jornalismo local, de um olhar local e da emergência climática. Essas duas foi sobre... uma foi sobre a questão da cheia em Marabá, que, assim, parecia normal, cheia de todo ano, né? Então, não teve tanta cobertura, assim, em relação a isso, mas ouvindo os moradores, eu percebi que não, né? Que para eles aquilo não era normal, que a cheia não devia estar naquele momento. Então, foi muito importante ouvir os moradores por conta disso, né? Se a gente fosse só se basear ali, provavelmente por parecer técnicos, talvez não ia chegar nessa conclusão, mas ouvindo os moradores foi notado que realmente não devia estar acontecendo aquela cheia naquele período. E quando conversei com pesquisadores, eles embasaram, né, essa informação de que realmente isso pode estar acontecendo por conta das mudanças climáticas. Então, assim, foi um problema ali que era sobre a cheia, mas que pesquisando a gente conseguiu fazer essa relação com as mudanças climáticas. Essa matéria do garimpo, o garimpo a gente sabe que tem sido em pauta também, e tem algo a ver, né, porque realmente contamina a alimentação das comunidades, contamina além da saúde. Então, foi uma pauta mais específica, né, sobre o garimpo, mas que claramente é relacionado também à crise climática, relacionado ao consumo dos alimentos também. E na outra página, eu fiz algumas matérias que eu fiz ano passado, eu tive a oportunidade de participar da COP26, e em Glasgow. Então, eu tentei também, eu fui com a mesma ideia de cobrir essas pautas locais, né? Assim, não tanto essa parte de negócios, porque eu acho que tem muita gente que faz disso, mas de ir lá ouvir essas histórias dessas pessoas, por exemplo, essa sobre racismo ambiental. Eu fiz uma matéria com o pessoal com os quilombolas, que ali eram 5 pessoas, se eu não me engano. Então, assim, já tinha uma problemática, né? Porque a gente sabe que enquanto muitas pessoas conseguiam ir, os quilombolas não estavam tendo esse acesso a esse espaço de discussão sobre a crise climática que eles também estão vivenciando, principalmente por conta da agricultura deles, que está sendo afetada. Então, assim, esse que eu acho que é o ponto
principal, é a gente parar para ver o nosso lugar, o nosso local, e tentar entender essas problemáticas e, ao mesmo tempo, olhar de que maneira a crise climática está afetando a gente. Acho que esse é o principal. Eu acho que eu me estendi bastante, Isa, mas pode finalizo aqui. Embaixo são meus contatos e agora eu vou ouvir vocês também para as perguntas. Alicia, obrigada. Eu anotei algumas coisas, fiquei muito atenta e achei muito interessante o que você trouxe em relação a ouvir as pessoas do seu local, a não apenas procurar fontes científicas, né, mas ouvir as pessoas do seu território e trazer isso para a matéria. Achei muito potente. E isso fez você conseguir construir, por exemplo, a reportagem da Cheia de Marabá, né? Se você tivesse ouvido apenas as fontes científicas, talvez você, como você mesma disse, não ia ter essa matéria para cobrir, mas como você foi, eu li essa sua matéria, que você, acho que entrevistou um produtor musical, não foi? Uma coisa assim, e ele trouxe esse espanto, né, dessa cheia e do não preparo, e da falta de políticas públicas, da falta de um apoio estatal ali para conseguir ajudar os moradores. Então, achei muito legal e também achei muito massa esse olhar que você trouxe para jornalismo ambiental e jornalismo de meio ambiente, né? Acho que quando a gente fala de meio ambiente, a gente consegue englobar não só a causa animal, como as questões étnico-raciais, as questões de moradia, de construção de urbanidade, né? A gente sabe que a região norte sofre por essa inflamação de gente que vai por conta das construções de hidrelétricas, por conta do garimpo, e como isso acaba influenciando mesmo, né, no meio ambiente em amplos sentidos. Achei isso muito potente, acho que é um olhar muito novo, assim, tão novo que a COP não soube falar sobre racismo ambiental. Então, ou seja, jornalismo local nos territórios que sofrem muito com o meio ambiente, ou que tem um olhar mais apurado para o meio ambiente, já por conta das comunidades tradicionais, por esse contato forte, né, com a questão do meio ambiente, já tem esse olhar mais apurado, tipo, não é só um dado científico, é o cotidiano das pessoas. Isso o Gabriel também trouxe muito na Diversa, e os participantes de jornalismo no território também atravessaram essas mesmas questões, né? Como a gente pode e deve retratar as questões dos nossos territórios. Eu pensei, na verdade, de passar para a Ariane para ela fazer a fala dela e depois juntas ir costurando os pontos em comum, os pontos de diferença dessas duas falas. Então, Ariane, se você quiser abrir seu microfone, não sei se você tem alguma apresentação também que você gostaria que a gente compartilhasse. Me fala se você consegue falar também como tá aí. Não, deixa. Ari, tá por aí? Senão a gente passa para as perguntas. Pronto. Oi, pessoal, tudo bem? Desculpa, a gente tá nessa correria. Vocês conseguiram me ouvir bem? Ouvir bem? Bom dia a todos. Eu acho que eu estou acompanhando um pouquinho. Eu estou aqui em Brasília, diretamente do acampamento Terra Livre. E hoje começou, por isso nós estamos um pouco nessa correria. Mas eu sou Ariane, eu sou do povo Wapitiana, eu sou do estado de Roraima. E é importante, quando a gente fala essa abordagem sobre essa cobertura enquanto jornalística nesse âmbito da justiça climática, pensar de que nós estamos quem é que está nas pontas desse processo, né? Então, nesse movimento de trânsito, nós estamos passando por sérias situações enquanto povos indígenas, enquanto movimento indígena, enquanto comunicação, enquanto jornalistas, nesse processo de fazer as coberturas dentro dos territórios indígenas. Há uma grande dificuldade de se abordar, principalmente alguns termos
de que a gente sabe o que está acontecendo, nós sabemos o que, porque nós estamos envolvidos dentro do processo, mas para quem vai fazer essa cobertura, quem vai falar sobre justiça climática, quem vai falar sobre tudo isso dentro dos territórios indígenas, é necessário que sempre entenda essa realidade. Que realidade nós estamos falando? Realidade de diversidade de povos da Amazônia brasileira, que contemplam aí mais de 180 povos indígenas. E nós temos, além de territórios indígenas, nós temos englobado também ribeirinhos. E quando a gente fala de justiça climática, e daí, primeiro eu via trazendo as apresentações, eu peço primeiro desculpas, de verdade, a gente está numa correria já faz 2 semanas, e eu estou em trânsito, por isso que eu estou entrando diretamente daqui, inclusive pelo celular. Mas falar sobre esse tema é de total importância, principalmente para nós que estamos nessa linha de frente enquanto comunicação. E, às vezes, a diferença aqui que nós falamos de meio ambiente, quando nós falamos de pautas ambientais, não são as mesmas pautas, apesar de ser parecidas, apesar de conversar. É uma costura, apesar de fazer uma... porque sem esses mecanismos que os povos indígenas já fazem, que é a defesa do meio ambiente, da mãe terra, falar de justiça climática, falar desses aspectos, são mudanças que acontecem no cotidiano de muitos territórios indígenas, que já estão sofrendo, que estão lá na ponta, que sobrevivem principalmente do processo ainda da agricultura, do manejo, enfim, que tem todo esse aspecto e que com as mudanças do clima, afeta diretamente as plantações, afeta diretamente os animais, afeta diretamente as plantações dessas lideranças. Então, quando a gente vai falar de justiça climática, a gente fala também de justiça aos povos indígenas. Precisamos ampliar essa discussão para uma pauta muito abrangente, porque nós estamos falando de pessoas, e quando a gente vai abordar isso em um tema, quando a gente aborda isso em uma redação, a gente precisa pensar que estamos falando de algo muito mais amplo, estamos falando de vidas, estamos falando de pessoas que estarão diretamente afetadas, e quando a gente retratar esse tema também, a gente tem que olhar mais sensível, que não é apenas umas discussões que estão no âmbitos nacionais, que estão no âmbitos internacionais, que estão nas COPs, que estão sendo discutidas, mas é uma realidade presente, é uma realidade que chega dentro na ponta, até, por exemplo, as secas, até, por exemplo, todo agrotóxicos, a gente vai falar também toda a questão de mineração, hidrelétricas, tudo isso está afetado a essa justiça climática. Precisamos entender que estudar bem essa pauta. E aí eu vou ficar mais aberto assim, para as perguntas, né? Então eu faço já essa cobertura faz um bom tempo, antes como uma comunicadora da rede de jovens, e para poder ter um pouco mais de técnica e tudo mais nessa cobertura diretamente com povos indígenas. A minha vida é um espaço de movimento, um ativismo, e hoje um ativismo na comunicação e no jornalismo. Então, escrever, ampliar, colocar isso em debate, escrever essas redações é importante para nós que estamos inseridos dentro, e aí a gente vai fazendo essa abertura para muito mais espaços. Obrigada, Ari, pela sua contribuição. Achei muito forte isso que você falou sobre falar de justiça climática, falar da justiça dos povos originários. Achei muito, muito forte mesmo. E aí, queria saber se a galera de jornalismo território, a galera que se inscreveu, tem já alguma pergunta, alguma contribuição para fazer. O microfone está aberto para essas contribuições. Se quiserem trazer questões das pautas de vocês, que vocês discutiram dentro do programa, que se tem alguma dúvida, podem aproveitar as meninas para consultar, para dividir aí as dificuldades ou as coisas preciosas que vocês acharam pelo caminho. Gá, do Abaré, já pode falar, amigo, pode abrir seu microfone.
Oi, gente, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? É, Oi, Ariane. Oi, é, Alicia. Eu tenho um questionamento, porque não é um questionamento, eu queria ouvir vocês sobre um ponto que sempre fica muito na minha cabeça quando a gente fala de jornalismo ambiental, principalmente aqui na região norte, porque a gente tem um mito muito forte nas redações, no jornalismo tradicional, né, de buscar uma imparcialidade, algo nesse sentido. E, querendo ou não, as pautas ambientais elas são muito associadas a pautas de esquerda. Então, sempre rola meio que, nesses jornais tradicionais, a gente não vai entrar muito nesse tema, né, que a gente não quer ser tão associado assim. Mas eu acredito que no jornalismo a gente precisa ter um lado, né? Principalmente no jornalismo ambiental, que quando você compreende a urgência da emergência climática, de toda essa crise que a gente enfrenta, de como isso afeta a nossa vida. Por exemplo, aqui no Amazonas, esses dias em Parintins, em 16 horas, choveu o esperado para 10 dias, a cidade ficou alagada, mais de 1 metro, uma situação caótica. E isso afeta cotidianamente a vida das pessoas. Então, a gente não pode, às vezes, melindrar, né? E isso é algo que eu vejo com muito perigo. Por exemplo, a gente desconstruir essa imagem que se vende muito na Amazônia, de que a gente precisa de um desenvolvimento em detrimento do ambiente, né? Eu conversava recentemente com uma liderança indígena de Roraima, e ela me falava assim, tá, mas que desenvolvimento é esse, né? Porque será que eu quero que minha cidade vire uma São Paulo da vida, cheia de prédios e, sabe, uma cidade cinza? Não, às vezes o desenvolvimento para essas comunidades locais é completamente diferente. Só que a gente não faz esse esforço, né? E a gente acaba repetindo exemplos, por exemplo, de Belo Monte, que foi um desastre, onde você prometeu para uma população de que você ia desenvolver uma região, mas hoje em dia a cidade é a mais violenta do país. Traz junto uma série de problemas sociais atrelados. Então, eu queria saber como é que vocês avaliam isso, de não cair nessas armadilhas né, esse desenvolvimento em detrimento das questões ambientais, né, de não ter um lado definido e de não ser firme em relação à defesa da justiça climática. Posso falar? Acho que vou falar. Acho que esse caso, né, falando do Belo Monte, me lembrou muito o que tem acontecido em Alter do Chão, né? Não sei se todo mundo está acompanhando, mas assim, está tendo uma disputa muito grande, né, entre as comunidades indígenas e grandes empreendimentos, né, ali tentando fazer uma revitalização da orla, que quem sabe, assim, Alter do Chão é um território totalmente indígena ali, são várias famílias indígenas. Então, essas pessoas vêm tentado colocar esses empreendimentos e surge muito essa discussão de mas é desenvolvimento, chama turismo para a cidade. Mas o turismo da cidade é basicamente as praias, né? Então, quem realmente se importaria em reportar isso sabe que esses empreendimentos podem tirar aquela visão do que é considerado bonito pelas pessoas de irem ali visitar. Então, é uma discussão muito mais profunda, né? Porque não é algo, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que ver desenvolvimento a custo do quê? Quem está sendo afetado por essas obras? Como essas pessoas vão ser afetadas? E a gente sabe que aqui em Manaus, né, no Amazonas, tem muito essa questão da floresta lá e a gente aqui. Um afastamento da própria população em relação à floresta, em relação à Amazônia. E é muito importante também a gente trazer isso como pauta, porque realmente eu não acredito que quando a gente fale sobre jornalismo ambiental tenha como ser neutro, né? Tem que ter ali que escolher tem que escolher um lado. Até mesmo porque como você vai reportar algo que você não acredita? E é muito importante também para você ver os dois lados, né? Ver ali desenvolvimento, às vezes,
ok, né? Realmente, talvez aquela cidade ali precise de alguma coisa, mas isso vai afetar de alguma maneira o meio ambiente, isso vai afetar os animais que ali vivem, isso vai afetar aquelas pessoas que estão ali ao redor. Se for afetar, você já pode ver que tem algo errado, porque acho que quando a gente fala desses povos que moram nessas comunidades, eles estão ali muito antes, né, do que esses empreendimentos. Então, ali tem toda uma história, um caso que aconteceu recentemente, que eu cobri também, foi sobre acho que foi uma empresa no Pará que estava ali impedindo umas comunidades quilombolas de passearem na comunidade, porque eles falavam que aquele território era deles, mas quilombolas tinham um cemitério ali naquele território. Então, é um desrespeito muito grande, porque é a história deles, é a cultura deles ali, mas de uma empresa que até mesmo por processos ilícitos, que foi comprovado que eles não tinham documentação daquela terra, estava impedindo, né, a passagem dos quilombolas. Então é algo muito mais profundo, porque é uma cultura, né? Eles gostavam de ir visitar os túmulos, gostavam de ter essa rotina ali de visitar os seus entes falecidos, então que foi desrespeitada por uma empresa. Então, a gente vê que isso não é certo. E eu não posso reportar isso como se fosse um problema a menos, né? Como se fosse um problema ali não, mas essa empresa precisa desse espaço. Não, precisa ser discutido como foi que essa empresa conseguiu essa documentação, por que essa comunidade está sendo impedida de passear ali, de passar por ali, sendo que comprovadamente tem ali resquícios de que eles realmente moravam ali, então tem que ser estudado também por que essa comunidade foi expulsa dali. Então, são vários pontos importantes levar em consideração quando a gente fala, né, sobre essa questão. Realmente aqui em Manaus também tem esse problema acho que não só em Manaus, mas muitos lugares de tentar não levar muito para o lado político, mas quando a gente fala um pouco também de mudanças climáticas, de jornalismo ambiental, às vezes acaba se encontrando também com a questão de políticas públicas. É importante ouvir essas pessoas, principalmente governos representantes, mas sempre trazendo esse outro lado também de que tem algo muito mais profundo ali, não só essa discussão que faz parecer, né, desenvolvimento, de que não, a gente tem que ir para frente. Por isso que é sempre importante a gente dar esse passo assim mais devagar e tentar ver qual é a verdadeira problemática dali. Ari tá por aí? Você tem algo a comentar sobre a colocação do Gabriel? Então, é aquilo que eu já tinha falado antes, né? Tipo, a gente tem que olhar com essas que são pautas que é uma pauta, que é um segmento que já se tem, mas com esse olhar do que a gente se descreve. É uma grande discussão sempre, né, essa questão do jornalismo, dessa questão parcial, não parcial. Eu considero que essas questões de quando se trata principalmente de territórios, você vai falar de justiça climática, como eu disse, não tem como você passar. Daqui são pessoas, e todas elas têm sua formas, né, de viver, e eu digo de pessoas, são pessoas, principalmente questões indígenas, que são uma pauta mais possível. E quando a gente fala com as questões climáticas, a gente vai lidar diretamente com essa pauta. Então, não tem como você separar uma pauta da outra pauta, mas quando você é um jornalista que está dentro de uma redação, que você vai ter que falar sobre ouvir os dois lados, é necessário sempre entender o contexto real. Pode vir, né, o lado do senhores, ok, tem espaço desde o jornalismo dentro, pelo menos que tenta fazer essa parcial. O que nós fazemos, principalmente hoje, eu sou jornalista independente, principalmente porque eu não consigo estar hoje das pautas e porque eu estou muito envolvida, então tem essa diferença.
eu estou extremamente deprimida, não só porque não consigo ouvir, porque eu sempre falo, eu sou uma pessoa parcial, sim, eu sou uma jornalista, mas uma jornalista decidiu ser independente não consigo ouvir o lado por questões de destruição, por conta de massacre, de genocídio, então eu não consigo ouvir um caso desse, por exemplo, né, de dizer que aqui está certo e enfim, é o que é o cuidado que a gente tem, mas eu pretendo, tipo, hoje nós temos bastante colegas que conseguem dar essa voz, porque antes mesmo nós tínhamos uma narrativa bem diferente, principalmente quando se tratava das questões climáticas. Hoje até a própria pauta ambiental é difícil colocar hoje nas redações, até a própria, quando fala de crise climática, mudanças climáticas, essas pautas são também difíceis já de se colocar dentro da mídia convencional. Então, quando você vai se destrinchar isso mais adentro ainda das questões indígenas, questões de território, que se mexe com questão de conflitos territoriais, aí também você vai ter essa dificuldade. Mas a questão é você ser humanizado. Eu sempre falo sobre um jornalismo humanizado. Apesar de a gente estar num meio de convencional muito grande, a gente consegue ainda colegas que realmente são sensíveis às causas, né? Não deixam de ouvir o outro lado, mas também eles trazem uma outra narrativa, né, das povos indígenas, quando se trata de questão territorial, e não trazendo uma conotação de xenofóbica, né, preconceituosa. Então, com um olhar mais, eles não querem desenvolvimento mesmo, por isso, por aquilo, não. Eles conseguem trazer, de fato, os fatos, a realidade. Né? Tanto do lado que está sofrendo, tanto do lado que acha que movimento isso, mas o importante é trazer sempre o fato, a realidade, sabe? E quando não se conhece a realidade, corre o risco de você colocar nas pautas questões não reais, ou pelo menos o achismo. Por isso que eu sempre digo, você vai tratar sobre uma pauta que lida diretamente com questões climáticas e que não tem como você falar de questões climáticas, falar de povos, de pessoas, precisa se conhecer sobre isso. Muito fora Bolsonaro, muito importante. Eu tô aqui. Imagina, não, foi bom ouvir. Acho que super coube para a conversa. Enfim, tem uma pauta de um dos participantes de jornalismo do território, que é o Jonathan. Ele está aqui, Jonathan Ferreira, que ele fala sobre a falta de políticas públicas em relação às mudanças climáticas. Eu acho que tem muito a ver com essa pergunta do Gabriel sobre a urbanização como forma de resolver, né, como enxerga uma forma de resolução das questões climáticas, e a gente sabe que isso não é verdade. Gal, você falou de São Paulo, eu moro perto de um rio, e eu tenho sempre as ruas aqui em volta da minha casa com muita água, porque quando chove o rio tem que transbordar, ele precisa de um espaço para transbordar, e esse espaço tem gente morando, como eu. Então, isso é uma das coisas que implicam essa urbanização, né? E aí, quando a gente fala de urbanização, a gente está falando de políticas públicas. Então, eu queria que o Jonathan trouxesse um pouco da sua pauta, Jonathan, para a gente poder ouvir, compartilhar, e você também poder beber das convidadas. Ari, você pode desligar Oi? Pode desligar o seu microfone, só para pausando. Sim, claro. Imagina, fica tranquila. Obrigada. Jonas, você pode contar um pouquinho da sua pauta para a gente poder costurar com esse papo sobre urbanização e meio ambiente? Eu posso. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Ok. Sobre a minha pauta, inicialmente, voltando nesse aspecto que você até mesmo pontuou muito bem, pegando também a questão de território, focando mais nesse lado, pensei em algo que afeta de forma pontual e sempre ocorre quando chove, nesse caso aqui próximo onde eu moro, na verdade, que eu moro aqui na Praça 14, zona sul de Manaus. Próximo aqui tem alguns locais que podem dizer que nasceram a partir de invasões ou até mesmo de locais que não existiam e as pessoas foram se aglomerando, enfim, que moram nesses locais, que existem há pelo menos 40 anos. Então, assim, não é um problema atual, né? Não é um problema de 10 anos atrás, é um problema que foi aumentando
e cada vez mais vem piorando. Ocorre que sempre que chove, e independente da quantidade de chuva, alaga. É um ponto que você até puxou muito bem, de informar, né, como é que acontece isso, por que acontece, não é um problema pontual de agora, se relaciona também à questão da construção da cidade, né, porque por esse local ser um pouco mais longe do centro da cidade, onde recebe mais atenção urbanística, ele acaba sendo esquecido de certa maneira, e é um problema que continua, e quando você vai questionar a prefeitura, vai questionar a empresa responsável pelo saneamento básico, de certa forma, que é privatizada aqui, eles têm como resposta sempre, futuramente iremos realizar algum processo de urbanização, iremos fazer algo para que a partir daí não ocorra novamente isso, iremos retirar casas e tudo mais. Só que quando você vai falar com moradores, que esse é o caso que eu queria puxar, é um problema que acontece há anos, que eles já ouviram promessas desse mesmo tipo há várias vezes, em vários governos, em várias gestões. Então, assim, aí levando para a questão das políticas públicas. Relacionando isso, eu fiz uma correlação desse problema dos moradores dessa área aqui da Praça 14, da Zona Sul de Manaus, voltando também como os vereadores em Manaus vêm atuando ou deveriam atuar nessa perspectiva, e pontuei algumas vezes algumas CPIs que ocorreram, algumas tentativas de novas CPIs, como é que a empresa privada aqui também vem atuando em Manaus, e como a prefeitura meio que me postergando essa questão de urbanização, ou até mesmo de resolução desse problema. Eu acho que em relação à sua pauta, eu queria chamar a Alícia para comentar, porque a Alícia construiu uma pauta sobre a questão das terras quilombolas, mas a construção da matéria dela puxou tanto as ações do governo Bolsonaro, então corte de verba, ações que acabaram acarretando num abandono das demarcações e das validações de terras dos quilombolas, que eu acho que tem muito a ver com essa construção de matéria que você também está propondo, de chamar a questão pública, mas também beber das fontes, né? Beber das pessoas que estão sofrendo por conta dessa falta ou desse abandono de políticas públicas. Eu acho que tem um pouco a ver com essa construção. Alicia, você podia comentar como você fez a sua matéria? Eu li, eu achei muito interessante como você conseguiu costurar esses 3 pilares, né? Sociedade civil, a questão estatal e o abandono estatal, assim. Acho que tem muito a ver. Sim, quando a gente trabalha, né, com essa questão de políticas, é muito trabalhoso, né? Porque precisa de muita paciência para ter essa espera, né? De tentar contato, de saber realmente o que foi que aconteceu, né? No caso dessa matéria, no começo do ano tinha saído, né, esses cortes do orçamento, e de início eu não sabia muito bem qual caminho seguir. A gente sabe que quando a gente fala de comunidades tradicionais, né, no caso de quilombolas, estão ali muitos problemas, né, educação, a questão das terras. Então, eu tentei, novamente, como eu falei, né, antes, ouvir as pessoas primeiro para saber de que maneira esse orçamento tinha sido afetado, né, assim, e a questão principal foi sobre a titulação, né, de como as terras eles não tinham conseguido ainda a titulação final dessas terras. E em relação a isso, foi outra problemática, porque quando a gente fala de titulações dos quilombolas, desses territórios, tanto o governo estadual quanto o federal eles podem fazer. E, no caso, não estava acontecendo nem do federal, nem do estadual. Então, foi 2 problemas, foi 2 focos que a gente teve que trabalhar, que eu tive que trabalhar, que foi porque que o estadual também, que poderia estar facilitando esse trabalho, não estava facilitando, não estava tendo esse cuidado de finalizar essas titulações. São titulações de anos que foram solicitadas. Teve uma comunidade que falou que eles chegaram, né, que o pessoal do INCRA chegou aí nas comunidades, né, mediu tudo, mas que não voltou e também não teve essa atualização, né. Nesse caso da empresa que estava impedindo dos quilombolas de passar, era uma situação que poderia talvez ter sido evitada por um estudo maior, né, dessas organizações de terem ali colocado esse território deles, onde estava o cemitério, dentro do território de quilombola, o que não aconteceu.
Então, além de ter todo esse problema de política da demora das titulações, tem esse problema de quando faz ali um trabalho apressado, não tem esse cuidado em levar em consideração a história, a cultura deles. Então, foi um trabalho bem complicado, porque a gente sabe que é muito difícil ter esse contato com o governo. O estadual, no caso, eu não consegui resposta do governo do Pará. Eles têm uma secretaria ali específica para isso. Eu tentei contato de várias maneiras e eles não retornaram, né? Porque o que foi muito questionado entre os quilombolas foi por que eles não estavam agindo lá nas comunidades, por que eles não estavam finalizando esse processo. Enquanto isso, muitas comunidades ali do Pará estavam sofrendo com esse ataque, porque eles levam muito em consideração que quando a terra não é titulada, muitas pessoas entram, então ocorre ali uma venda até mesmo dessas terras na internet, sendo que poderia talvez ser evitado quando se tem um respaldo mais técnico, mais certo ali de que não, essa terra tem documento, é nossa, a gente pode lutar por isso, mas como isso não ocorre, eles acabam não podendo tomar muita atitude, né, de que fazer para não entrarem nessas terras. Então, é um trabalho muito difícil, né, tentar olhar esse parecer técnico que foi o orçamento, de que foi essas políticas, esses cortes que teve, e tentar ver de que maneira foram atingidos, né, as comunidades, quem foi atingido por esses cortes. É um trabalho de muita paciência, porque a gente tem que ter essa paciência de falar. Às vezes a gente não quer apelar pela lei, né, de dados, que eles são obrigados, a gente tenta assessoria, mas a gente sabe também que a assessoria é muito difícil ter esse retorno. Então, quando a gente fala, acho que de políticas públicas tem que ter essa calma, né, de tentar ver de que maneira, né, fazer essa linha, né, do tempo, de que como começou, né, ali, por exemplo, o corte e de que maneira foi afetando as populações que foram atingidas por esse corte. Obrigada, Alicia. E aí, ainda falando um pouco de políticas públicas, mas já indo para um outro olhar, a gente tem uma pauta da Giovana em grupo, em que elas pegaram um parente delas para falar sobre a mudança climática em relação à agricultura local, que eu acho que casa muito com o que a Ariane está ali lutando, né, no acampamento Terra Livre. Então, queria muito que a Ariane contasse um pouco, não sei se a Ari tá aí, acho que ela deve estar ouvindo a gente no fone, contasse um pouco sobre quais são as pautas do acampamento, as implicações das duas PLs, né, 191 e 490. A PL 191 quer que permite que as terras indígenas sejam invadidas por garimpo, pelo agronegócio, e a PL 490 é a PL do marco temporal, que quer reconhecer apenas terras indígenas homologadas a partir de 1988, que é a Constituição, a nova Constituição Democrática do Brasil, depois da queda do regime militar. Então, e queria ouvir um pouco, Ari, se você consegue casar justamente com essa questão da agricultura local, que é a pauta das meninas de um dos grupos de jornalismo e território. Você conseguiria falar um pouco sobre isso? Oi, gente. Estou mudando de local. Então, sobre essas duas pautas que vocês trazem, acho que a primeira falta um ponto. Nós estamos hoje com bastante pautas. Nessas pautas, principalmente nesse ano, nós estamos falando sobre a política. O movimento Terra Livre já tá um pouco... Me ouvem melhor? Isso, bem melhor. Tá, perfeito. Então, nós estamos nesse momento no acampamento Terra Livre, e daí nós temos umas pautas constantes nesse ano nas leis. O acampamento Terra Livre ocorre já vai fazer a 18ª edição. São 18 anos aí de luta, que todos os anos vem para reivindicação de direitos dos povos indígenas e originários
a questão de territórios. Com esse ano, o foco maior está na questão política, né? Então, assim, por conta também das questões políticas, nós estamos vivenciando nesse momento, né, do país, com diversas candidaturas indígenas também. Então, esse foco maior, dentro dessas duas leis, nós temos a 191, que está prevista aí, e também nós temos já o processo da tramitação que vai ser julgamento no STF. Então, assim, são 2 períodos que tratam diretamente de territórios. Então, são pautas que não estão nos jornais durante esses dias, não sei se tão positivamente, mas negativamente, mas vão estar nos próximos dias, por se tratar de uma questão política. Porque o que acontece? Ela envolve, quando fala sobre questões climáticas, quando fala de territórios, quando você fala de meio ambiente, você liga não só as questões de pessoas dos territórios, você liga as pautas nacionais, você vai ligar diretamente com o Congresso, você vai lidar diretamente com o que está acontecendo, com os PLs, com as PECs, que está acontecendo no Congresso, e logo, logicamente, estará ligado à questão política, né? Então, assim, é um leque certo de vários parâmetros. Quando você vai colocar uma pauta na comunicação, quando você fala sobre jornalismo ambiental, você vai ter que saber que é amplo. Você vai ter que estar ligado na questão política partidária, você vai ter que estar ligado no Congresso, você tem que estar ligado no que está sendo nos pautas. Então, ela está bastante ativa de falar. Então, que ele não é jornalismo território sobre questões mais desse aspecto, não vai falar sobre isso. Você vai falar sobre um contexto histórico violento, né? Você vai falar sobre política, você vai falar o que esses povos estão reivindicando. Então, quando você fala de justiça climática, quando você fala sobre o meio ambiente, você está falando sobre aqui, sobre essa mobilização, que está falando sobre o PL 191, que lida diretamente com as questões ambientais, que lida diretamente com questões de territórios e que lida diretamente com a violação de direitos indígenas. Obrigada. Giovana, você quer contar um pouco da sua pauta e tentar interligar com essa questão? Porque eu enxergo muito a agricultura local sendo uma das partes atingidas, né, por essa PL que permite o garimpo, ao agronegócio entrar nas terras indígenas. Oi, bom dia, Cato X. Uma das meninas que é minha prima, né, tá aí tá em Brasília. Ela foi lá representar o povo cambeba e agora eu estou falando aqui. Mas a gente falou com o professor Mário, né? Ele está se formando e ele falou um pouco do meio ambiente, né? A gente está querendo fazer de queimada, mas aí foi muito interessante a gente fazer isso e obrigado pela Mari, também acho que é assim o nome dela. Gostei muito. A gente tem que deixar você descer, onde você quiser. Entendeu? Eles não são obrigados a dar mais que 20 carros. O microfone está aberto. Eles estão obrigados, não é isso? Uhum. Deixa ela descer também aqui. Obrigada, Gi, pela sua contribuição. Alguém tem alguma questão para as meninas, trazer as suas pautas? Está aberto para vocês falarem, galera de Jornalismo Território, das pautas de vocês. Alguém gostaria de trazer? Bom dia, primeiramente, né? Eu gostei de trabalhar com a minha pauta, porque a capital onde eu moro, ela é conhecida por ser limpa, bonita, e, tipo assim, o bairro que a gente levou em evidência é um bairro que não tem coleta de lixo e tal, e o centro, ele é super limpo, e a gente nunca viu uma matéria que trouxe visibilidade para eles.
Até então, os moradores de lá falam que em tempo de eleição vai Deus e o mundo lá visitar eles, falam que vai melhorar, e só que nunca acontece. Esse bairro, se eu não me engano, que é o bairro Nova Vida, ele fica entre o bairro onde eu moro, mesmo ele estando bem no meio, o bairro que eu moro ele é limpo, e o bairro vizinho dele também é limpo, só que ele em si não tem coleta de lixo lá. Esse bairro, se eu não estou enganada, ele existe desde 2013, e durante esse período todinho, dá licença, quer pedir? Ei, vai lá para fora. Aí, durante esse período todinho, eles não teve nem sequer um dia de coleta de lixo. Aí a Fernanda, a menina que está fazendo trabalho comigo, ela visitou lá, acho que foi domingo. Não, foi no sábado. Ela visitou lá no sábado e disse que já começaram a asfaltar lá, a prefeitura já começou a asfaltar, que lá, o dia que a gente visitou para levantar a pauta, a rua era completamente cheio de plástico, era barro misturado com plástico, lixo, era bicho para tudo que é lado. Aí tinha uns barrancos que era só lixo, as pessoas falaram que causava, quando a chuva vem, que a gente está na época da chuva, aí começa a deslizar lixo para cima das casas das pessoas, e ela tem até medo, porque lá tem muitas crianças. E um senhor que a gente entrevistou, ele falou que na casa dele tem rato, essas coisas, lá tem criança, ele mesmo, que é idoso, graças a Deus ele falou que ninguém ficou doente por conta disso, mas é um risco que eles enfrentam diariamente. E, ai meu Deus, eu me perdi nas ideias. Mas foi basicamente isso. É isso mesmo. Obrigada, Fê. Acho que a sua colocação tem super a ver com essa pergunta que foi colocada no chat da TT Dantas, que ela diz assim: bom dia, existe uma questão recorrente no jornalismo ambiental que acredita que o racismo ambiental está distante, fora do sul e do sudeste e do sul, longe dos grandes centros. Vocês podem falar um pouco dessa ficção? E aí queria chamar a Alicia para comentar tanto essa questão do lixo, que a Fê trouxe da pauta da dupla dela, quanto essa questão dessa ficção, né, de que nos grandes centros urbanos não há racismo ambiental, que a gente sabe que é bem mentira, porque grandes centros urbanos significam grandes periferias também, e aí dentro das periferias tem muito racismo ambiental, justamente pelo esse abandono, mas gostaria muito que a Alicia comentasse. Alicia, pode comentar? Posso. Primeiro, sobre a pauta das meninas, né, sobre essa questão do lixo, eu acho muito importante quando a gente traz essas pautas que são distanciadas, né, do jornalismo ambiental, talvez, essas pautas mais de cidade, mas que faz muito sentido, né, quando a gente para pensar. A gente sabe que quando fala, por exemplo, dessa questão do lixo, tem esse problema das pessoas culparem muito as pessoas, né, a população. Talvez ali aconteça muito um distanciamento das obrigações da prefeitura, do governo em relação a isso, né? Falar, mas as pessoas jogam lixo na rua, mas a gente sabe que também tem algo bem mais profundo em relação a isso, né? Como os lixos também fazem com que as ruas sejam alagadas, então ali é uma ausência de várias políticas públicas, né, em relação ao saneamento básico, em relação à própria limpeza dos bairros também. Então, eu acho muito fundamental a gente trazer essas temáticas de cidade, né? E tentar, talvez, relacionar com as pautas ambientais. Acho que é uma maneira também da gente aproximar as pessoas desses temas mais de ambiente, né? Não, mas isso acontecia comigo, eu não sabia que era por conta disso. Acho que quando a gente fala sobre essas pautas mais de cidade, é muito importante a gente fazer essa relação. Sobre essa questão do racismo ambiental, acho que um exemplo foi muito o que aconteceu na COP, né? Como eu estava falando dos quilombolas. As pessoas tendem muito a ligar populações à região norte ou ao interior, mas assim, a maioria da população quilombola que estava na COP, por exemplo, era da região sul-sudeste, ali da parte ali de São Paulo, então eram de cidades grandes, né? E a gente tem que ter esse conhecimento de que cidades grandes também têm essas populações. São Paulo tem uma grande comunidade indígena ali. Então, não é só algo relacionado à Amazônia, não é algo relacionado à floresta, né? Tem muitas pessoas que, infelizmente, tiveram que fazer essa migração para a cidade. Então, o racismo ambiental ele não está ligado só à questão da floresta, ele não está ligado só à questão da região norte
de comunidades mais distantes das cidades. O racismo ambiental ele está nas cidades. Como eu falei sobre injustiça climática, quem está na cidade também sofre o racismo ambiental, principalmente as pessoas que moram em zonas periféricas, que moram na periferia. Não é algo que existe, né? Só no interior, talvez, de comunidades. Não existe essa distância, né? Quando a gente fala de racismo ambiental. Quem está na cidade também sofre de uma maneira muito mais difícil, né? Principalmente quem está ali na zona periférica, quem está nas periferias. Às vezes, a pessoa não tem condição de colocar um ar-condicionado em casa, por exemplo. Esse foi um dos principais apontamentos quando a gente fala de racismo ambiental nas cidades. De que maneira essas pessoas estão sendo afetadas, mas principalmente por que elas não estão conseguindo fazer algo ali para aliviar, né, solucionar esses casos, né? No caso, não podem comprar um ar-condicionado, não podem comprar um ventilador, porque o clima está bem mais quente. Quando se trata de alagamentos, elas não podem sair ali daquela área, porque não tem dinheiro, às vezes aquela casa é a única coisa que ela consegue ter, que ela consegue pagar. Então, toda uma problemática, né, em relação a isso, que são pessoas que estão nas cidades, que sofrem também essa questão, né? Ali a gente sabe que quando a gente fala também de justiça climática, a gente está falando de quem é mais afetado, são mulheres, são pessoas de baixa renda. Muitas mulheres, por exemplo, elas não conseguem fazer esse trabalho fora de casa, talvez, porque tem que cuidar dos filhos, para o marido sair. Um exemplo que eu sempre trago é a questão das cheias aqui do Amazonas. Ano passado eu fiz essa cobertura das cheias e assim, o que mais me impressionou foi quando a gente foi visitar algumas comunidades que estavam alagadas. Eram comunidades assim, asfaltadas, assim, que não eram tão longe da cidade, mas que estavam sofrendo ali com aquele alagamento, com aquela cheia do rio, que muitos naturalizam, mas a gente sabe que está bem mais intenso do que costumava ser. Então, a maioria dessas pessoas que estavam naquelas casas eram mulheres, e assim, era uma questão muito difícil, porque elas não podiam sair para trabalhar, né? Porque elas tinham que ficar ali cuidando do filho, porque tinha medo deles caírem naquela água, deles se machucarem. Então, era uma preocupação em dobro, né? A preocupação de não poder ajudar na renda da casa e a preocupação em ficar de olho nos filhos ali, é um cargo que ela exerce sozinha, né? O marido, muitas vezes, precisa fazer esse caminho de ir para o trabalho e não tem onde deixar as crianças, então a mulher acaba assumindo esse papel todo de ter esse cuidado. Teve uma entrevista que eu fiz que a moradora falou, inclusive, que tinha saído para buscar as próprias madeiras, né, que a prefeitura distribui para levantar o chão da casa, que assim, são duas madeiras, assim, são duas tábuas que a prefeitura dá, como se fosse mudar muita coisa para aquelas famílias, né? E, ao mesmo tempo, ela teve que fazer essa saída da casa dela, de ir buscar num lugar indicado pela prefeitura, e quando ela voltou, a vizinha falou para ela, sua filha ia morrendo por conta de duas tábuas, porque ela deixou ali as filhas sozinhas, eram crianças, o mais velho cuidando, e quando o mais velho se descuidou, uma das crianças caiu na água. Assim, ainda bem que o outro filho sabia nadar e acabou salvando a criança, mas assim, é uma situação muito complicada, é uma problemática muito grande, né, que essas mulheres passam, porque se algo acontecesse, a culpa ia cair em cima das mulheres, né, que estavam ali, que deviam estar ali exercendo esse papel de cuidar dos filhos. Então, quando a gente fala de racismo ambiental, a gente tem que ter muito cuidado de olhar essas questões que parecem pequenas, mas que fazem muito sentido e fazem parte de um problema muito maior, que é a questão climática. Sim, nossa, muito pertinente. Sobre ainda essa questão sul e sudeste, todo ano a gente abre o ano com os deslizamentos, né? Principalmente no Rio de Janeiro, e as mídias tradicionais, né? As grandes mídias tradicionais, conglomerados de mídias, colocam muito como algo normal. Tem um espanto, porque muitas pessoas morrem, muitas casas são perdidas, mas todo ano a gente abre o ano com as mesmas notícias, assim. Desde que eu sou pequena, eu vejo isso no jornal, eu vejo o espanto da minha família e parece que é um espanto normalizado, assim. E aí esse deslizamento, obviamente a gente fala de emergência climática, mas a gente pode atravessar com a questão imobiliária, com a especulação imobiliária,
com a falta de políticas públicas, com a falta de apoio governamental para essas famílias, e racializar também, sempre são pessoas, maioria de pessoas pretas, indígenas, periféricas, que estão localizadas em lugares de risco, porque não há oportunidade de morar no lugar que não seja de risco também. E existe também essa crença de que a terra não vai deslizar, que a chuva não vai piorar, porque parece que a gente controla, né? A gente acha que a gente controla o deslizamento das coisas, e na verdade não, é algo normal na natureza, mas quando se urbaniza, qualquer ação natural vira uma ação de espanto, assim, né? Então, acho muito, muito pertinente essa questão do lixo, essa questão da gente desnormalizar, né? Desnaturalizar as catástrofes, principalmente as que atingem pessoas e animais. E aí, com isso, eu queria fechar o nosso encontro, dizer que foi uma conversa muito importante, me atingiu muito aqui, espero que tenha atingido todos vocês, todas vocês. Estou muito feliz com a participação da galera de Jornalismo em Território, esse programa que é tão importante e que esse ano está falando de emergência climática. Queria convidar vocês novamente para assinar a Diversa, que é a newsletter da Enóis, a galera que está aqui, que não é de Jornalismo em Território também, assinem, é lá que a gente fala sobre as nossas sistematizações, que é lá que a gente discute as nossas pautas. A próxima Diversa vai ser da Ariene, ela vai falar um pouco mais sobre o acampamento, sobre a ação dela enquanto jornalista indígena, sobre a importância de emergências climáticas. Então, assim, acho que é um convite para a gente poder aprofundar essa rede também, estar mais próximo para poder trocar essas pautas. Agradecer as convidadas, Alice e Ariane, vocês foram maravilhosas, foi algo muito enriquecedor e muito precioso aqui. E fiquem atentas e atentos às redes da Enóis, porque a gente vai falar desse encontro, a gente vai mandar para vocês e-mail falando do resumo do encontro. E é isso, gente. Uma boa semana para a gente. Que eu espero que seja boa e que seja muito importante para os povos originários, que a gente consiga barrar todas essas PLs que querem acabar com os nossos povos. E é isso, muito obrigada, e nos vemos no próximo Redação Aberta, que vai ser mês que vem, o Redação Aberta 29. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Bom dia. Até logo.